removidas. Quem será? É, Gente, bom dia então. Nossa terceira aula pelo Hangout. Na próxima semana a gente começa conteúdo novo. Ontem eu fui na escola gravar as videoaulas. A gente começa a falar sobre o Egito Antigo, e que é uma das primeiras sociedades complexas a inventar a escrita, né? Que a gente tem conversado na nossa aula. Hoje a gente finaliza a parte de pré-história. A parte de pré-história geral e da América. Eu pedi um exercício para vocês na segunda-feira, mandei um exercício, que a gente já começou a fazer na aula passada, para que vocês finalizassem em casa, e depois, então, a gente vai assistir um vídeo em que aparece a escavação da Nied Guidon. Vocês vão conhecer a Nied Guidon, que a gente tem falado tanto, né? Que está revolucionando aí a arqueologia na América. E, se der tempo, tem um vídeo sobre o sambaqui, um vídeo curtinho também sobre o sambaqui, que, inclusive, aqui em Santa Catarina tem o maior sambaqui do mundo, né? Na região de Laguna, está o maior sambaqui do mundo, tem 30 metros de altura. Mas a gente vai ver isso depois. Tá? Eu vou começar apresentando o exercício aquele. Nós paramos. Ver se eu acho ele. Tá aqui. Tá aqui. Eu não tinha colocado essa questão antes. Tem uma história em quadrinho ali, o Tucano ecologista, e pergunta se a história está. Quando ele fala em tempo, né, ele está falando de tempo histórico, tempo da natureza e tempo cronológico. O que vocês botaram? Tempo da natureza. O segundo quadrinho está dizendo que está dizendo que da natureza. Dos animais, sementes e etc. Tá certo? Tempo da natureza. Ó. São três tempos diferentes. Tempo cronológico é o tempo do relógio, do calendário. Isso é o tempo do relógio, do cronológico. Tá? O tempo histórico é o tempo de desenvolvimento de cada sociedade. Por exemplo, se a gente pensar a nossa sociedade e uma tribo indígena, elas têm tempos históricos diferentes. Elas estão no mesmo dia, hoje, dia 30, né? Será? Não, dia 29 de abril, mas o tempo histórico delas é diferente, o nível de desenvolvimento delas é diferente. Essa ideia de tempo histórico é para a gente lembrar sempre que não existe atrasado, não existe um grupo atrasado, não existe isso na história, né? Cada grupo tem o seu tempo histórico. Pode ser que ele nunca crie cidade, que ele nunca precise de escrita, porque o tempo histórico dele é outro. Né? Então, nesse quadrinho especificamente, as personagens estão falando de tempo da natureza. Tempo da natureza é esse que a gente consegue observar olhando para a natureza, né? A passagem do tempo, o crescimento de uma árvore, o dia e a noite, as estações do ano, a época de cheia de um rio, tudo aquilo que é possível de observar na natureza, o tempo está passando. As folhas começaram a cair, então vai começar o outono, né? Ou as plantas estão crescendo mais, é verão. Então, para ter essa ideia de que as noções de tempo são diferentes. Tempo cronológico do relógio calendário, esse que a gente usa. Tempo da natureza, dá para perceber, inclusive em vocês, por exemplo, né? Enquanto vocês cresceram lá do primeiro ano para o sexto ano, né? O crescimento da altura de vocês mostra uma passagem de tempo, e o tempo histórico é o nível de desenvolvimento de cada sociedade. Então, aqui na questão 2, aparecem duas fotos. Uma foto de índios do Brasil, de um grupo indígena do Brasil, e uma foto de Tóquio, no Japão. Ambos em 2005. Em 2005. Ambas em 2005. Ou seja, o tempo cronológico é o mesmo. Certo? É a mesma época. Vamos pegar tempo cronológico do calendário. Então, se ambas são de 2005, o tempo cronológico é o mesmo. Aí pede para que vocês assinalem a alternativa correta. O que vocês botaram? B. C. Não, B. C. Eu botei C. O tempo histórico é o mesmo em ambas as imagens. Afinal, foram retirados na mesma época. Não, o tempo cronológico é o mesmo. O tempo histórico tem a ver com o nível de desenvolvimento. Então, não pode ser a B. Vamos ver a C.
O tempo cronológico das imagens é o mesmo, mas o tempo histórico não. É isso mesmo, é a C. Ó, o tempo cronológico é igual, 2005. Todas as duas fotos são de 2005. Mas o tempo histórico, não. A forma de viver do grupo indígena e em Tóquio são completamente diferentes. Né? Então, eles têm tempos históricos diferentes. O grupo indígena está atrasado? Não. Não. Ele só tem um tempo histórico diferente. A Marina chegou aqui. Pronto. Ai, agora eu me perdi. Cadê? Aqui. O tempo cronológico é o mesmo, só o tempo histórico é diferente. Eu poderia pegar, por exemplo, um grupo da África e o Brasil, ou pegar o Brasil e os Estados Unidos. O tempo de desenvolvimento é diferente. Essa aqui a gente já fez, né? Era esse, se eu não me engano. Que o Giovanni falou até. A teoria do Estreito de Bering explica que a passagem há 15 mil anos do grupo Nômades ocorreu com embarcações. Está errado, porque eles vieram a pé. Né? Então, a incorreta seria a E, a gente já tinha feito. Essa daqui a gente também já tinha feito, sobre a teoria do Estreito de Bering, que explica o povoamento da América, explica como foi possível a passagem naquela região, ó, durante a era... Lembram disso? Durante a era glacial. A água ficava presa no... A água dos oceanos ficava presa nas geleiras, diminuindo o nível da água. Isso, o nível dos oceanos abaixou, aparecendo... Então apareceu o Estreito de Bering e os nômades atravessaram por ele. Isso, ótimo. E os nômades atravessaram por ele. Aqui tem uma resposta possível, ó, para vocês corrigirem aí. Essa aqui a gente já tinha feito, essa também. Que daí pergunta assim... Vou passar isso para lá. Qual é o argumento da Niede Guidon para defender a teoria dela? Ela encontrou o que mesmo? Pedra lascada e uma fogueira queimada. Uma coisa assim. E marca de fogueira. Escrevi errado. Fogueira. Pedras. Os arqueólogos dizem o quê? André. Oi. É de vestígios de fogueira. Marca de fogueira. Os arqueólogos dizem que pode ser por causas naturais. Que podem ter sido causados por causa natural, não. Pode ter sido provocado por causas naturais. Então, corrigi. Um raio e o vento, uma pedra bate na outra, fazendo uma pedra lascada. Quero saber se vocês estão corrigindo aí o de vocês. Sim. Esse aí a gente fez ano passado, tu já fez com a gente. Isso mesmo. Esse também, a gente parou no 7. Essa aqui também, né? Por que a palavra índios está incorreta? Porque, para quem não estava no ano passado, ó, da ideia diferente. de que são todos iguais. E não são. Diferentes. Culturas são diferentes. As culturas são diferentes. Beleza, para quem não estava na aula passada, aproveita para corrigir agora. Ana Paula, tá aí? Eu tô. Então, lembra que na aula passada você estava perdida aí na correção? A 7 a gente não fez, né? Paramos aqui. Sobre os tambaquieiros, assinalem a alternativa incorreta. O que vocês colocaram? Eu acho que tá errada, mas eu coloquei a A porque Pará não tem litoral. Eu botei a D. D. Eu coloquei a D. Pará, litoral, sim. Eu coloquei a D e a E. Vamos ver.
Ah, tá certa. Ah, entre 7 e 5 mil anos, o litoral brasileiro foi ocupado pelos sambaqueiros, é um povo um dos mais antigos, né, do território brasileiro, desde lá do norte do país até aqui no Rio Grande do Sul, todo o litoral brasileiro. Os maiores sambaqueiros estão aqui, tá? Em Santa Catarina. Ô, André, Essa, mas Oi. qual era 7? Eu não ouvi direito. se a tá certa, se Pará não tem litoral? Tem sim, Tem. claro. Agora confusa. B. B. Alimentava-se de peixe, molusco e outros animais aquáticos. Tá certo? Era basicamente a alimentação. Nossa, Era... pro 7. Calma, a gente também Tá. Desculpa. permaneciam por longos períodos no mesmo local, acumulando conchas e formando verdadeiras montanhas. Os sambaquis iam comendo, iam acumulando aquilo e iam morando em cima, tá? Eles iam morando em cima desses sambaquis, dessas montanhas. Quando os portugueses chegaram, expulsaram os sambaqueiros. Ah, essa que tá errada, isso mesmo. Ó, se eles viveram entre 7 e 5 mil anos, os portugueses chegaram só em 1500. Os sambaqueiros já não existiam há muito tempo. Inclusive, os portugueses usavam. Eles não entendiam o que era o sambaqui, tá? Eles só sabiam que era um monte de concha que algum povo um dia fez. Os portugueses pegavam as cascas dos sambaquis e trituravam, faziam cal para as construções. Eles não tinham a menor noção do que era o sambaqui, né? De que ali dentro tinha uma cultura, tinha corpos enterrados, tinham vestígios arqueológicos. Os portugueses não tinham essa preocupação com a preservação arqueológica de um sambaqui. Eles destruíram muitos sambaquis, porque eles pegavam aquelas casca de berbigão, casca de marisco, casca de ostra, que fazia parte do amontoado, né, do sambaqui, e trituravam tudo para fazer um pó que era usado em construção, para fazer parede, assim, ó, não dá para ver aqui, né? Para fazer as paredes antigas, eles misturavam cal com óleo de baleia para fazer as paredes das casas antigas. Então, eles destruíram os sambaquis, mas eles não conheceram os sambaquieiros, eles conheceram os sambaquis. Os sambaqueiros desapareceram, os arqueólogos não sabem como, o que aconteceu os sambaqueiros saíram do litoral. Possivelmente, um outro grupo indígena acabou indo ocupar o litoral e expulsou eles dessa região. Eles tiveram que entrar para o Brasil, para o interior do Brasil, né? E para o interior do Brasil não tem como viver da coleta de moluscos, porque não tem mar. A cultura deles foi alterada. Não é que eles desapareceram do nada, assim, de um dia para o outro, pá, sambaqueiros já eram. Né? Eles só se deslocaram para uma outra região. E daí a cultura mudou. Vamos ver esse. Vamos lá, essa aqui é sobre a Nied Guidon. Coloque verdadeiro ou falso. Para a arqueóloga Nied Guidon, há provas de que a presença humana em São Raimundo Nonato, do Piauí, é muito antiga. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. 50 mil anos, ela diz. Nied e sua equipe descobriram no sítio arqueológico de Pedra Furada pedaços de carvão e de pedra lascada que teriam pelo menos 50 mil anos. Verdadeiro. Verdadeiro. Os vestígios encontrados pela arqueóloga provam que há 50 mil anos os nativos da América já conheciam a agricultura descoberta pelas mulheres. Falso. Falso. Ela encontrou pedra lascada e fogueira. Ela não encontrou nada relacionado à agricultura. Por exemplo, se ela tivesse encontrado cerâmica, vestígios de cerâmica, isso talvez fosse uma prova de agricultura, tá? Porque um povo que já conhecia a agricultura precisava de cerâmica para poder guardar aquilo que plantavam, né? Vamos ver. Todos os cientistas atuais aceitam a tese de Nied Guidon. Falso. A maioria não aceita, né? Falso. Falso. É uma briga aí para ver quem está falando a verdade. E a última, para a arqueóloga Nied Guidon, as pistas encontradas são vestígios, provas suficientes da presença da América há pelo menos 50 mil anos. Falso. Essa é falsa. Não, porque ó, ninguém tem certeza se ela pegou, porque a maioria dos cientistas não acreditam. Mas para ela, a frase é: a Nied Guidon, as pistas são suficientes
Eu estou falando para ela especificamente, para o grupo dela, né? Entendi. Entendeu? Porque ele encontrou um coisa de osso, assim, e tal. Eu não tenho certeza. Não. Mas para ela, aquelas pedras e a marca na fogueira já são suficientes. O vídeo que a gente vai assistir é uma entrevista com ela e aparece o sítio arqueológico, tá? Onde ela está pesquisando. As pinturas são bem mais recentes, de 6.000 anos, mais ou menos. Mas essas pedras são mais antigas. Inclusive, tem uma parte do sítio que nem foi pesquisada ainda. Vamos lá. Sobre os povos indígenas do Brasil atual, assinale a alternativa incorreta. O que vocês colocaram? A C. Vamos ver se a C está errada. A C. Comparando os indígenas entre si, percebemos que são todos iguais. Não. O Brasil tem uma variedade gigantesca de povos indígenas, inclusive até hoje, né? Culturas muito distintas, muito diferentes. Então tem que ser a C. Porque tem tempos históricos diferentes, né? Então, tem grupo indígena que já conhece a agricultura, planta mandioca, milho. Tem grupo indígena que ainda não conhece a agricultura. Tem grupos indígenas no interior da Amazônia que não têm contato nenhum com a nossa cultura. A FUNAI, que é o órgão que cuida desses grupos, tem como política hoje não entrar em contato, deixar eles isolados. Né? Porque uma simples gripe nossa já mataria esse grupo indígena que é pequenininho. São povos nômades. Os povos nômades são pequenos, né? Por conta do deslocamento, eles acabam sendo menores. E a gente tem imagens de satélite, inclusive, desses grupos. Tá? Se vocês procurarem na internet, dá para ver. Tem imagens de satélite desses grupos se deslocando no interior da Amazônia. Depois, na 10. Sobre o povo de Umbu, que habitou aqui o sul do país, né, e o sudeste, a região de São Paulo, Rio. São os 3 povos mais antigos, né? O de Lagoa Santa, onde viveu a Luzia, aquela que queimou lá o crânio no incêndio do museu. Os sambaqueiros e o povo de Umbu. São os 3 povos mais antigos do Brasil. Assinale a alternativa correta. O que vocês votaram? Eu tava em dúvida entre a A e a C. Eu tava em dúvida entre a A e a C. Eu botei a A e a C. Eu botei Vamos assim, ver. eu coloquei assim. Vamos ver, então. A dizia que eles viviam próximo ao mar, eles até podiam viver próximo ao mar, porque eles viviam nesse território tem litoral, né? E coletavam conchas com as quais formavam sambaqui. Não. Cultura de sambaqui é uma, povo de Umbu é outra. Então, não é a A, não é um sambaqueiro. A C, vamos ver. Desenvolveram flechas e boleadeiras para a caça de animais mais velozes. É essa mesmo, a C. A boleadeira, que é bastante usada pelos gaúchos, conhecem bastante a boleadeira, ela que joga assim e trava a perna do animal, né? Para ele não conseguir mais fugir. Inclusive, tem competição, né? No Rio Grande do Sul, para ver quem é que consegue usar a boleadeira bem. Depois, na 11, pedi para que vocês definissem da melhor forma possível os 3 conceitos abaixo. Como é que vocês definiriam assim? Quando falo paleolítico, que palavra vem para vocês como um resumo do paleolítico? Pedra lascada. Pra mim também. Pedra lascada. Tem mais uma. É um conceito bem chave do paleolítico. O fogo. Não. O fogo Eles se trocavam. Não, Não se falava. Caça. Nômades. O nomadismo, isso mesmo. Os paleolíticos são nômades. Sempre lembrar disso, tá? O conceito de nomadismo. Quando a gente está em aula presencial, na prova de pré-história, os alunos se perdem na prova porque eles não lembram do conceito de nômade sedentário. Então, eu confundo eles na prova e eles caem. Então, se ali no paleolítico é pedra lascada, no neolítico vai ser a pedra polida, ou ferramenta melhor, né? E qual é o contrário do nomadismo?
Sedentarismo. Ó, tem uma galera que está participando, tem uma galera que está no silêncio mortal aí, que eu nem sei o que está pensando. Professor, Oi. minha tela tinha travado, eu não consegui ver a resposta da 10. A 10, vamos ver. É a C, Maria, lá. O povo de Umbu. Mas, André, Umbu fazia no Paleolítico, podia ser agricultura e outra, aquela de animais, sabe? a pecuária. No a Paleolítico? pecuária. No É? Paleolítico? Não. Ou a sociedade complexa. Olha lá. Aqui, ó. No Paleolítico, Giovanni, eles não conheciam agricultura, por isso eram nômades. No Neolítico, daí Não, no sim, Neolítico, isso, tá certo. Sim. Confundi. Pode ser. Daí sim, ó, agricultura, pecuária, aí sim, ó. São palavras relacionadas ao Neolítico, né? Daí sim, eu estava achando que estava confundindo mesmo. E como é que você definiria uma sociedade complexa? Escrita. A escrita é uma consequência. O que faz com que tenha que ter escrita? Cada um tinha a sua função? Isso! Ó, diversificação Império. dos trabalhos Império. exigiu a invenção da escrita. A gente vai voltar nisso, inclusive nos vídeos que eu gravei ontem, eu ainda falei disso. Ó. O Egito aconteceu a mesma coisa. Um grupo paleolítico descobriu a agricultura perto do Rio Nilo, virou neolítico. Esse grupo neolítico cresceu e começou a dividir o trabalho. Um vai defender, um vai plantar, um vai fazer cerâmica, um vai fazer tecido, um vai fazer ferramenta, um vai mandar em tudo isso, um vai rezar para que tudo isso aconteça. Na hora que tem essa divisão do trabalho, fica muito complexa, organizar essa coisa complexa, precisa da escrita. Daí, quando eles inventam... O Império também, André. Império. Não, o Império vai vir depois. Que daí já era a história. Ok. Tá? O primeiro Império, na verdade, não vai nem ser o egípcio, vai ser o mesopotâmico. E, por último, por que foi necessário para algumas sociedades a invenção da escrita? Por que algumas sociedades até hoje não desenvolveram o sistema de escrita? Então, são duas perguntas. Vamos lá. Para a primeira. Opa, o que aconteceu? Por que foi necessário a invenção da escrita? Para organizar os povos. Para organizar, vou botar a palavra que está lá em cima, ó, as sociedades complexas. Como assim organizar a sociedade? Que tipo de coisa eles registravam? O trabalho? As primeiras pistas históricas têm a ver com o quê? Com teorias? Não. Pistas? Scooby-Doo, pistas. É isso? São pistas. Mas o que dizem essas pistas? Para organizar as sociedades complexas e saber quanto cada um pagou do seu trabalho. Olha lá. Como é que eu vou saber quanto que o camponês X entregou para mim? Eu tenho que pegar aquilo que ele entregou e dar para o soldado para que o soldado defenda. Como é que eu vou saber quanto que o ceramista entregou para eu dar para o agricultor e eu pegar o que o agricultor fez e dar para o ceramista? Para poder controlar essas trocas, é que surgiu a escrita. Entenderam? Eu tenho um registro, o Giovanni é agricultor, o Gabriel é militar. O Gabriel não pode defender. Não pode plantar, aliás, desculpa. O Gabriel não pode plantar porque ele tem que ficar defendendo. O Giovanni não pode defender porque tem que ficar plantando. Tá, mas como é que o Gabriel vai comer? Ele precisa de comida. Então eu tenho que pegar uma parte do que o Giovanni plantou, ele entrega para mim e eu entrego para o Gabriel para que o Gabriel fique defendendo.
O ceramista, a mesma coisa. O ceramista não pode defender e não pode plantar, porque ele tem que fazer a cerâmica. Mas como é que ele vai comer? Como é que ele vai ser protegido? Então, eu tenho que pegar do agricultor, dar para o ceramista. Eu pego a cerâmica dele, dou para o agricultor. E para o soldado, para ele poder guardar o que ele recebeu. Então, para poder organizar essas trocas, que ficou muito complexa, porque cresceu muita gente, é que eles vão precisar de um sistema de escrita. Daí surgem as primeiras pistas históricas. Agora, por que algumas sociedades desenvolveram um sistema de escrita e outras até hoje não têm? Por que tem grupo indígena na Amazônia, ou no interior da África, ou no interior da Ásia, e não tem escrita? Porque eles ainda não tiveram contato com a escrita? Porque eles não precisam de... Ótimo. Ó, Eles não precisam se organizar, eles já são organizados assim, porque tem poucas pessoas. Ótimo, Giovanni. Não desenvolveram a escrita, pois são sociedades simples e conseguem fazer as trocas, pois são grupos menores. Entendeu, Sofia? André. Tudo que é produzido, só um pouquinho, Pedro, tudo que é produzido por esse grupo da agricultura, por exemplo, é de todos. A terra é de todos. Não precisa ficar dividindo. Se não tem que ficar dividindo, não tem que ter controle. Logo, não tem que ter escrita. E essa é a diferença. Ó. Uma sociedade pré-histórica não tem escrita. Não desenvolveu um sistema de escrita. E uma sociedade histórica desenvolveu um sistema de escrita para poder fazer um controle dessas trocas entre um grupo e outro. E daí começam as pistas, a gente volta para a nossa primeira aula e começa tudo de novo. Oi, fala, Pedro. Eu acho a mesma coisa que o do Giovanni, mas é porque a cultura deles não precisam. A cultura deles não precisa porque é uma cultura simples. Olha lá, um grupo de 50 pessoas, eles vão plantar, por exemplo, ou vão caçar. Ainda existem hoje, né, grupos menores que vivem da caça, pesca e coleta. Aquilo que eles caçaram, pescaram, coletaram, é de todos. Né? Não precisa fazer essa divisão em grupos maiores, já precisa organizar. Olha, para eu poder dar aula, alguém tem que plantar, porque eu não vou plantar. Né? Para eu poder dar aula, alguém tem que, sei lá, dirigir o ônibus. Eu não posso dirigir o ônibus e dar aula. Então, a gente acabou dividindo o trabalho de tal forma que precisou que alguém organizasse isso. Né? E para organizar as coisas é que inventou a escrita. Vamos combinar uma coisa, olha só. Para organizar o pensamento de vocês, a escrita não ajuda? Sim. Não, tá vendo? Ó, a escrita ajudou esses grupos. O que me ajuda é a imagem para mim. O que mais ajuda para mim é a imagem do que a escrita. Que é uma escrita. A imagem é uma escrita. Um quadro do Van Gogh é um texto. E as primeiras escritas, inclusive, Giovanni, eram desenhos, nem eram escritas como a nossa. Lembra que a escrita ela surge como uma escrita pictográfica, pictures, desenho. Né? Tinha um desenho para uma ideia toda, diferente da nossa. A nossa, a gente tem um desenho para um som. Né? Esse desenho aqui, ó, vou digitar aqui embaixo, peraí. Ó, esse desenho aqui, ó, P. Esse desenho, na verdade, é uma invenção. Tá? É um desenho que a gente fez para um som que a nossa boca faz, que é bilabial, é bem no comecinho da boca. Ó. P. Quando a boca estoura e faz esse P, a gente inventou um desenho para esse som. A. É um desenho que se faz, um som que se forma lá atrás da boca. B. Ó, também é. Olha, o B e o P. Se vocês fizerem o B e o P, ele se forma quase igual na boca. Tá? Então, são sons que se formam no nosso aparelho fonológico, que envolve a boca, a língua, vai entrando. Esqueci mais o que tem.
E a gente inventou um som para cada, um desenho para cada som. As primeiras sociedades tinham um desenho para uma ideia inteira. Né? Então, por exemplo, rei. Nós temos três desenhos. R, E, I. Eles tinham um desenho só, uma coroa. Deu. Então, era uma escrita pictográfica. A escrita fonológica, essa igual a nossa, vai demorar um pouco a existir. Tá? São os fenícios. Os fenícios que vão inventar uma escrita fonológica. É um dos últimos povos que a gente vai estudar da história antiga. Dúvidas? Eu não sei até que horas vai essa aula, alguém sabe? 9h15. 9h15. Sério que não vai dar tempo de assistir o vídeo da minha Guidon? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para vocês o vídeo da minha Guidon para vocês conhecerem ela, e o sítio arqueológico é bem legal, dá para ver as imagens, dá para ver as pedras que ela achou, ela vai falar sobre isso, vai defender a teoria dela. É um vídeo curtinho, tem 11 minutos. André, Eu passo para vocês. uma reportagem? Esse vídeo é uma reportagem com ela? É tipo uma reportagem com ela, isso mesmo. Então eu acho que você já mandou. Se for muito uma reportagem, assim, eu acho que você já mandou. Será? É verdade, você mandou bem antes, assim. Aí mostrava, assim, a caverna e tal, que eles foram. Então tá. Boa, né? Uma caverna falando da chuva. De qualquer forma, eu vou passar para vocês o link do Sambaqui depois, tá? Bom, corrigido o exercício, finalizamos para a história, partimos história. Deixa eu tirar isso daqui. André, você também vai mandar aquele vídeo lá dos egípcios? A videoaula lá? Vai ser nessa semana? A próxima aula é o vídeo do Egito, já andasse vasculhando lá. Vai ser uma aula online, então, não vai ser videoaula. Não, tem duas videoaulas já do Egito Antigo. Uma é um mito, vou contar uma história para vocês mitológica, e depois eu vou contar a parte histórica. Lembra que eu falei que sempre todo mito tem uma parte histórica? Então, na próxima aula a gente começa a falar do Egito Antigo. Certo? Deixa eu só confirmar aqui. Quem está aí? A Ana Júlia não apareceu. Gilberto. A Ana Paula está aí. Antônio, Gabriel Corso, continua? Sim, ele não. Gabriel Corso não está mais. Eu não sei. Depois conversa com ele, o que está acontecendo na outra Ele aula. tá, mas ele não tá falando. O Gabriel tá, mas ele não tá falando. Ele não está falando com ele. É só botar assim, Não sei. Gabriel Liane tá, Gilberto tá, Giovanni, João Teodoro não apareceu, né? Luísa está aí. Maria Clara, Maria Eduarda não apareceu. Nem a Marina apareceu? Apareceu, né? A Marina está aí? Marina, A Duda não. A Marina tá. Marina tá? A Natália. O Nicolas não aparece em aula nenhuma. Aula passada ele veio, eu acho. Ontem ele veio. Samuel também não tá. Faça o seguinte, ó. Foi um prazer revê-los. Eu preciso que vocês saiam, só fica a Luísa Couto para poder conversar com ela, tá? Beijo para todos. Bye, bye. Vai ver sua família. Tá só o Gabriel sair. Luísa, tu consegue ligar o teu microfone agora? Consigo. Então tá. Gabriel? O Gabriel nem tá assistindo aula, coisa nenhuma. Lu, eu preciso conversar contigo porque eu tô vendo que tu não tá entregando trabalho nenhum. No meu de história, tu não entregou nenhum dos 3 trabalhos. Sim.
Eu estou preocupado porque também é em outras disciplinas os professores estão falando, tu não está entregando. Tá? Isso vai complicar a tua vida, porque essas atividades fazem parte da avaliação. Né? A Sim. gente não sabe como vai ser ainda na volta, e as atividades que eu passei são todas atividades simples, são desenhos. A primeira atividade era um desenho do Paleolítico e Neolítico, diferenciando a vida no Paleolítico, a vida no Neolítico. A segunda atividade era uma placa de um sítio arqueológico. Né? E a terceira atividade era pesquisar uma espécie nova, um hominídeo qualquer novo, e fazer um relatório e mandar. São 3 atividades simples, que envolvem desenho, são legais de fazer, ainda na idade de vocês, e que eu não estou recebendo, e os outros professores também não estão recebendo, e a gente precisa que tu te organize, porque aprender, eu sei que tu aprende. Tá? Eu sei que se tu ouvir a explicação, tu já aprende. Mas os professores precisam ter o teu retorno para saber que tu aprendeu. Ainda mais agora, Lu, que a gente não está te vendo na sala de aula, a gente te vê. Tá? Aqui a gente não está te vendo. Então, preciso que tu te organize e mande as atividades, tanto de história quanto as outras. Sim. É que Combinado? eu tô com bastante matéria atrasada, daí eu tô me concentrando nas outras, mas hoje eu vou fazer de história. Então tá. Te organiza assim, faz um calendário, eu sugiro que tu faça um calendário por semana. O que eu vou fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça, o que eu vou fazer na quarta, pensando no que tem que entregar. Se na terça eu tenho que entregar alguma coisa, eu vou fazer na segunda. Se na quarta eu tenho que entregar alguma coisa, eu vou fazer na terça. Tá? Faz um calendário para a semana e te organiza de acordo com as atividades que vão chegando. Certo? Tá. Uhum, beleza. Então tá bom. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. E aí, rapaziada? E aí?